seu Sport TV, bota no telaço aí, porque a Renata já fez um belíssimo link no seu destaque. PC, olha o nosso telaço para abrir nossa seleção dessa quinta-feira, dia 18 de janeiro, que o Tite ontem, logo depois da vitória do Flamengo para cima do Audax, por 4-0, jogo em Manaus, estádio lotado, o Flamengo foi um jogo, modo treino, né, do Flamengo, passeou para cima do Audax com seus titulares, e aí o Tite soltou que o Campeonato Carioca, hoje, é o estadual mais forte do Brasil. Paulo César Vasconcelos, é com essa frase que eu dou meu boa tarde. Concorda com o Adenor? Boa tarde, Igor, Henrique, Renata, quem nos acompanha. Antes, só queria dar os parabéns ao Botafogo pela homenagem ao Zagallo ontem. Nós temos uma tendência no Brasil a esquecer. A pessoa morre no dia do falecimento e no dia seguinte do falecimento a gente lembra, elogia, aplaude, recorda um personagem como o Zagallo, então, mas depois a gente vai esquecendo. Perfeito, cara. Parabéns à direção do Botafogo. O Zagallo tem uma relação próxima, de vitoriosa com o Botafogo. Foi do Botafogo que ele saiu para ser o técnico da seleção brasileira. Parabéns por ter lembrado. E eu espero que na Supercopa do Brasil, que vai ser disputada entre Palmeiras e São Paulo, que haja uma homenagem ao Zagallo, que no minuto 13 se faça alguma coisa, porque esse personagem, não apenas importante no futebol brasileiro, no futebol mundial, merece ser reverenciado o tempo inteiro, e o Brasil adora esquecer. Quanto à frase, eu acho que a frase dá papo para mais de metro. Primeiro, pelo seguinte, ela dita assim tem um significado, mas a sequência, o Tite chega e diz assim, não é que para o Flamengo, de repente, o estadual seja uma obsessão, mas para essa comissão técnica é. Porque o que ele quer dizer com isso? Primeiro, na minha interpretação, ele está chamando o torcedor do Flamengo para se ligar no campeonato estadual. O campeonato estadual, há algum tempo, já é tratado de uma forma mais jocosa, o formato, o tempo de duração. Ele quer trazer o torcedor do Flamengo. Consequentemente, qual é a grande rivalidade que marca esse campeonato? Será o Fluminense tricampeão? Que não acontece desde os anos 80? Então, como é que ele pensa isso? Sempre muito ponderado, sem ser provocador, até porque não é o tipo dele, ele solta uma frase que tem essa repercussão, mas o torcedor do Flamengo agora está lá dizendo, esse título a gente não pode perder. Vamos escutar o Tite, né? Para quem ontem não estava acompanhando a coletiva, bota aí, seu Sport TV, o que falou o Adenor. O Campeonato Carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil, hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação, ela é do título carioca. Esse é o trecho, então. Pois é, mas na sequência ele fala ainda do que sem o que ele fala da comissão. E essa comissão técnica que assumiu em outubro. E o que está por trás? Pelo menos, eu estou falando assim como ele diz, na minha opinião, estou dizendo aqui. Eu acho que o que está por trás nisso é que uma conquista de campeonato carioca, que não está na mesma prateleira de brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores, que aí ocupa isoladamente uma prateleira, mas uma conquista de campeonato carioca, após um ano de seguidas frustrações do Flamengo, ela vai dar uma massageada na estima do torcedor. O torcedor vai se sentir um pouco mais aliviado, porque todos os outros títulos serão decididos no segundo semestre. Mas você ganha um campeonato carioca pelo Flamengo, seja em cima do Fluminense, do Vasco ou do Botafogo, ou superando até os 3 em semifinais, isso vai mexer com o torcedor. E aí, qual a melhor maneira de dizer isso? A melhor maneira de dizer isso é colocando esse campeonato, onde ele trabalha pela primeira vez, como o mais forte. E aí a opinião dele, que é claro, nem todos aqui vão concordar. Eu não concordo. Eu acho que na linha de coadjuvantes, o Campeonato Paulista, na linha de coadjuvantes, o Campeonato Paulista, ele tem coadjuvantes mais bem estruturados. Tanto que a última decisão do Campeonato Paulista foi Palmeiras e Água Santa. E a gente teve Audax, a gente teve Ituano ganhando a competição, isso para tirar um recorde de 10 anos. Então, enquanto que no Rio de Janeiro foi Fla-Flu. Então, eu peguei justamente esse recorte, até para conferir, porque na minha cabeça já tinha muitas finais com times de interior de São Paulo. Eu acho que esse, para mim, é o grande diferencial. É muito mais difícil você chegar na final do Campeonato Paulista do que você chegar na semifinal e final do Campeonato Carioca. Porque você enfrenta times de interior que são muito fortes. Inclusive, boa parte deles, 7, 8 deles, estão na Série B do Campeonato Brasileiro. E um tá na A, o Bragantino tá na A. Exatamente, então, só por série, enquanto você vai falando para a gente ilustrar,
a diferença, né, do Campeonato Carioca para o Paulista, que é muito polarizada a discussão, já que a frase, né, do Tite é o mais forte hoje, é o Carioca, coloca isso, o Sport TV. Na Série A, hoje no Carioca, a gente tem os 4, né, times do Rio de Janeiro, a gente fala, né, de São Paulo, de Palmeiras, de Corinthians e do Red Bull Bragantino. Na Série B, que agora faz parte o Santos, em 2024, 7-0. São 7 clubes, né, que hoje disputam a elite do futebol paulista, que disputam a Série B e nenhum representante. Reflexo, inclusive, do poder econômico do próprio Estado. Isso eu ia falar. O poder econômico, e aí por isso, assim, os times de interior conseguem pagar mais, claro. então, consequentemente, atraem melhores jogadores. Mas o meu ponto é que aí eu fui ver as finais dos campeonatos Carioca e Paulista nos últimos anos, né? E aí eu fui ver quando foi a última vez que teve uma final de campeonato Carioca que não teve nenhum dos 4 grandes envolvidos. Ou não, desculpa, não teve um dos 4 grandes envolvidos. E foi 2006, Botafogo e Madureira. De 2006 para cá, foram 8 finais de campeonato paulista com times que não são os 4 grandes, né? Tinha um time grande e outro time de interior. Desses 8, um foi campeão, que foi o Ituano, em 2014. Mas você tem 8 times diferentes, inclusive. São Caetano, Santo André, Água Santa, Ituano, Audax. Então, assim, é isso para mim que mostra que a competitividade, né? E aí, para mim, o outro aspecto é que você assiste os jogos. E se você assistir aos jogos, você vai ver o quanto tem tanto time de interior que faz muita dificuldade para os times grandes. Eu estava ontem, Henrique, a gente está vendo então que só da Série B, né, que são 7 clubes representantes da Federação Paulista, com o Santos, mais o Botafogo, o Guarani, o Ituano, o Mirassol, o Novo Horizontino, que inclusive brigaram para subir ano passado, e a Ponte Preta. Quando eu vi a coletiva, eu estava acompanhando, na hora eu falei, o que é isso? Delirou. Mas aí tem a frase seguinte, que é dessa questão da comissão técnica. Só que aí, o PC, eu comecei a tentar entender o que o Tite estava querendo dizer. Eu entendo a parte da comissão. Eu acho que tanto a comissão do Flamengo como qualquer um que vai entrar do Botafogo, depois do ano que teve em 2023, que é dar uma resposta já nesse primeiro semestre, tem uma pré-Libertadores também em fevereiro. Então, o time vai entrar para ganhar, para tentar interromper um tricampeonato. Fluminense é atual campeão, o Vasco há muito tempo sem ganhar. Ele, de certa forma, com essa frase e com a sequência, minha comissão técnica para nós vai ser, ele deu ao campeonato, na sua primeira rodada, um outro sentido. Sim. Porque se ele chega e diz, não, nosso campeonato, que nós estamos nos preparando, afinal de contas o Flamengo vai ter Copa do Brasil, Libertadores, ele não daria ao campeonato esse sentido. O torcedor, qualquer torcedor quer ganhar tudo. O torcedor do Flamengo, ano passado, ele viveu 12 meses de frustração. O Flamengo, por exemplo, em nenhum momento do Campeonato Brasileiro, ano passado, esteve na disputa. Olha que coisa, o elenco mais caro e melhor elenco do país, na principal competição, não esteve na disputa em nenhum momento. Então, como é que está esse torcedor? Ele está precisando gritar aí campeão. Ele falou, poxa, se eu digo que esse é o campeonato mais forte do Brasil, eu estou dizendo, se nós ganharmos, nós ganhamos o campeonato mais forte do Brasil. E do outro lado também ele se blinda, né? Eu considero o campeonato, repetir, o campeonato de São Paulo, os coadjuvantes, eu vi ontem, Bangu e Portuguesa, vi Botafogo e Madureira e vi Flamengo e Audax. Então, estou com uma ideia de como estão os coadjuvantes do Campeonato Carioca. Estão mal, não estão bem, estão mal. Os coadjuvantes, e até por uma questão econômica, São Paulo é o estado mais rico do país, evidentemente isso se reflete também na formação de equipes e na preparação. Os coadjuvantes vejo os mais bem preparados. Agora, como é que eu chamo para o meu campeonato? Como é que eu digo para o meu torcedor? Você acha que tem algum torcedor do Flamengo que ficou incomodado com isso? Ele adorou. Eu não sei, PC. Não estou falando do torcedor, aquele que só pensa em Libertadores. Eu estou falando do torcedor que quer ganhar. É uma tentativa de mobilização clara da torcida, do elenco, para esse campeonato. Mas quando a gente olha o planejamento do Flamengo, ele vai na contramão do que o Tite tenta mobilizar, né? O Flamengo começa o campeonato que ele tem como mais forte do Brasil, tira os seus principais jogadores. Ele opta pela pré-temporada, né? E por alguns amistosos. Então, ele pode querer que a comissão tenha esse título, tentar até se blindar, né, nesse momento de início de um carioca,
Mas o Flamengo está indo para os Estados Unidos fazer pré-temporada, eu duvido que está pensando no estadual para isso. Ele está pensando nas principais competições. Ele aumenta o valor se ganhar e reduz a pressão se perder, né? Perdemos um campeonato que é o mais disputado do país. O Flamengo perdeu os 2 últimos, né? Assim, diretamente numa decisão. E Henrique, não, eu só acho que só para assim, pode ser tricampeão a moda antiga. E o Vasco há muito tempo não ganha, o Botafogo precisa do título. Eu acho que ele estava se referindo aos 4, tá? Do Rio e de São Paulo, eu concordo com ele. Os 4 do Rio vêm de uma temporada melhor que os 4 de São Paulo, na temporada passada. Os 4 principais times. Só acho que o campeonato não se resume aos 4 principais times. E aí que ele se equivoca para mim na frase. De fato, e eu acho que, se você conversar com o Tite hoje, ele fala, não, eu não estava citando, é claro que o interior de São Paulo é muito melhor. A gente é um cara inteligente, treinador de seleção. Mas ele se referia aos 4 principais times. Eu acho que talvez tenha se expressado de uma forma que não foi a melhor, mas ele se referia aos 4 principais. Mas eu não tenho os 4 principais, não tenho o menor pudor em dizer isso. Tá acima. Vamos lá, o Rio colocou 3 na Libertadores, São Paulo colocou 2. Rebaixou um time tradicional São Paulo. A gente está com a comparação aí ó, na tela. Ó. O Rio de Janeiro é campeão da Libertadores. Isso. O Flamengo foi 4º colocado do Brasileiro, né, e vice-campeão da Copa do Brasil. O Botafogo fez o melhor brasileiro de pontos corridos da sua história. Deixou embora caiu o título, né? Isso, mas traz um elenco semelhante ao que trouxe no ano passado. E o Vasco brigou até o final contra o rebaixamento, ficou na Série A. O time de maior investimento do Brasil é do Rio, é o Flamengo. Então, assim... Agora, em São Paulo, a gente tem o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil. A gente pode até tirar, né, se a comparação é entre os 4... O Red Bull Bragantino hoje ele tem uma força, né? Se você for incluir o Bragantino, acho que já foge da frase do Tite. Então, o Tite já não contava o Bragantino. Vamos tirar o Bragantino, né? Vamos deixar aí... Ficou 4 contra 4. Ele pensou nos 4 grandes, gente, que são os maiores campeões. O Flamengo hoje está maior... O Flamengo, no caso, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco estão acima de Palmeiras, São Paulo, Corinthians... Não, a diferença de São Paulo para o Flamengo, por exemplo. São Paulo ganhou a Copa do Brasil. É um gol, cara. É um gol. Mas aconteceu. O Flamengo é o finalista da Copa do Brasil. Não está muito abaixo, entendeu? Mas eu acho que aí não dá para ficar olhando sob a ótica só do resultado. Né? Isso. Quer dizer, quando você chega e diz... Uma análise do que foi o último ano desse time. Uma pergunta simples. Qual é o melhor elenco do Brasil? Acho que é do Flamengo. Então, pronto. Perdeu. Perdeu. O City perdeu uma final da Champions. Entendeu? Não chegou à final da Champions. Deixou de ser o melhor time da Europa ou do mundo? Não. E agora ganhou a Champions. Agora ele é o melhor. Não, ele já A discussão é boa, tá? Essa discussão é boa. Renata, para você, para mim, essa diferença que já foi muito maior em outro momento, entre os 4 de São Paulo e os 4 do Rio, ela diminuiu muito. Para mim, ela quase se equivale. Corinthians e Santos puxaram para baixo o futebol paulista no último ano, gente. A verdade é essa. Mas a gente pode cravar hoje que entre os grandes, se a frase do Tite, e eu acho que olhando para os grandes. Como a estrutura dos pequenos e os códigos. Ele pensou dos 4 contra 4. Não tem comparação. Hoje o Rio de Janeiro está acima de São Paulo? Cara, eu acho que se a gente pegar rebaixamento, tudo bem, o Santos foi rebaixado. O Vasco não foi rebaixado por 1 milímetro, né? Para mim, a campanha de Vasco e Santos no Campeonato Brasileiro é basicamente a mesma coisa, o tempo inteiro brigando contra o rebaixamento. Então, assim, em termos de diferença de potencial, acho que assim, são 2 times que fizeram um planejamento péssimo. O Vasco, nos últimos 10 anos, quantas vezes disputou a Série B? 5? Sim. Não, mas o Tite está se referindo, acho que é o que a gente pode esperar para esse ano, assim. Ele não fala de momento de uma forma macro, ele vai no micro. Eu não acho, eu acho que está no máximo equilibrado. E eu acho que isso acontece porque o Botafogo e o Vasco conseguiram um investimento e uma organização melhor por meio das SAFs. Então, eles estão indo atrás disso, né? Só que 2 anos atrás, Botafogo e Vasco estavam na 2ª divisão. Sim. 2 ou 3, eu já estou perdida nos Não, mas o que importa é o conceito, é isso mesmo. Isso que eu tô falando, gente, então, em janeiro do ano passado... No geral, os 4 times de São Paulo já estavam à frente. Eu acho que hoje você tem uma disputa melhor e muito mais equilibrada. E o Flamengo, por exemplo, para mim, Flamengo e Palmeiras estão muito acima de todos os outros, inclusive em organização. Como torneio, né, aí não tem comparação. Não, né? em torneio, eu acho que não tem nem o que ver. Não tem nem o que ver. Mas essa foi a maneira mais digamos, direta que ele encontrou de tentar, de manter aquela, não dos jogadores titulares, que já viajaram hoje para os Estados Unidos, mas quem vai jogar pelo Brasil, de dizer assim, olha, esse é um campeonato difícil e tem que dar tudo para dentro desse campeonato. E quando o time principal voltar, porque volta e meia, o que a gente ouve? Mas os jogadores entram em campo meio desmotivados, afinal de contas o Carioca não vale, o campeonato não vale nada. Ele tirou dos jogadores o direito de dizer que esse campeonato não vale nada. Com essa frase, que é, para mim, o público-alvo dessa frase
é elenco do Flamengo, torcida do Flamengo e, ao mesmo tempo, evidentemente, tem uma mensagem para os 3 outros rivais de que, olha, nós aqui vamos levar esse campeonato na ponta da faca a sério, né? Mas ele tirou dos jogadores, sejam os que vão ser utilizados, que serão utilizados agora, durante a viagem da equipe principal, e os jogadores do time principal, ele tirou o direito, mas, pô, carioquinha, pô, não, sabe, estamos aqui, mas estamos pensando em liberar. Tirou essa muleta, o Tite pegou ontem com essa frase, ele pegou essa muleta e jogou no fundo de um porão. A gente separou agora, né, a produção correu atrás do trecho completo. Ah, sim. Porque aí acho que dá uma ideia melhor, né? Solta aí, seu Sport TV. O campeonato carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil, hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação, ela é do título carioca. Então esse processo de evolução, ele visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas ele é grande para uma comissão técnica que está chegando e que é uma fonte geradora de confiança para uma sequência de trabalho também. Viu só? Tá aí Talvez seja completo, pouco para a grandiosa história do Flamengo, é mais um carioca. Mas para a comissão técnica, que assumiu em outubro, quando se olhava e falava, meu Deus, será que o Flamengo não vai conseguir nem uma pré-Libertadores? Olha onde o Flamengo está. Aí começou a trabalhar. Na última rodada, o Botafogo não vence o Internacional, o Flamengo perde para o São Paulo, mas garante uma vaga na fase de grupos. Essa comissão técnica quer gritar é campeão assim que puder. Ela não quer esperar o segundo semestre. E é isso que ele está dizendo. Não, isso sem sombra de dúvida. Eu não sei, enfim, também não estou aqui para ficar dizendo que o Tite quis dizer. É a maneira como eu interpreto. Ele fala também, antes era São Paulo, então para mim dá a entender que se antes era São Paulo, agora é o Rio, ele quer dizer que o campeonato como um todo é o mais forte. Só que, assim, até a gente estava falando aqui sobre, por exemplo, valorização do campeonato, né? A premiação do Campeonato Carioca, eu estava até procurando aqui se no ano passado teve, não teve. Pelo que eu apurei aqui numa pesquisa São Paulo é 20 milhões. 20 milhões. Então, assim, se para... Para mim é meio... Não tem discussão, entendeu? Não, até assim, a fórmula, isso é meio até óbvio. a fórmula do Estadual do Rio é mais dócil pro time de maior investimento. Sim, e aí tem 11 rodadas para passar 4, a chance de você ficar fora é menor. E eu acho isso muito positivo, né? Que veio a organização profissional e aí por acaso veio por meio de SAF, mas para mim não precisa necessariamente ser SAF. Eu acho que os clubes, o problema do futebol do Rio de Janeiro como um todo, e de São Paulo também, em muitos casos de clubes grandes, é a desorganização, sabe? Essa coisa de você ficar à mercê dos seus conselheiros e fazer uma gestão péssima em todos os sentidos. Isso acontece não só aqui, acontece aqui no Rio de Janeiro, acontece no Sul, aconteceu em Minas, olha o que aconteceu com o Cruzeiro. Só que aí a gente olha, por exemplo, as últimas finais de Campeonato Carioca. Desde 2020 é sempre Flamengo e Fluminense. Porque o Fluminense foi o que mais conseguiu se estruturar na última década também. Não é à toa que foi campeão da Libertadores. Foi campeão da Libertadores porque se organizou para isso. Desde 2019 é assim, né? Tem Fla-Flu desde 2019. Exatamente. E aí, assim, enquanto isso, o ano passado foi a primeira vez que teve a frase do presidente da 777, do CEO da 777, que falou, nunca mais vai ter um Flamengo e Vasco com tamanha diferença. Foi aquela goleada do Flamengo. Nos últimos 5 anos, o Flamengo estava aqui, e o Fluminense estava aqui, junto. Vasco e Botafogo estavam lá A mudança atrás. de modelo administrativo reduziu essa diferença. Não colocou Vasco e Botafogo na mesma prateleira, mas reduziu, né? A diferença já foi abissal. E aí, quando você olha São Paulo, acho que Palmeiras muito acima, porque também se organizou para isso. Aí você tem Corinthians e São Paulo tentando manter na briga, mas também com muitos problemas políticos internos, questões de dirigentes que puxaram para trás, sabe? Isso, e o Corinthians com problemas financeiros. E o São Paulo também, com dívida absurda. E o Santos com uma gestão desastrosa do Rueda, que fez nos últimos 3 anos o Santos brigar contra o rebaixamento no Paulista. Mas fora isso, assim, você via uma disputa sempre muito acirrada. E é aquilo que eu falei antes, é constante a presença de um time de interior ou na semifinal ou na final. No Rio de Janeiro, em 2019, a gente teve aquele Flamengo e Vasco na final, e 2020 para cá, né, Renato? Então é Fla-Flu, e é por isso que a gente fala, o Tite tem todo o direito, né, de achar o que ele falou. E eu discordo. Eu acho que o Tite, quando eu ouvi, eu falei, deu uma viajada. A gente tentou aqui... Campeonato por campeonato, eu acho que não tem nem discussão. E só mais uma coisinha, Igor, desculpa.
você estava falando da diferença dos times aqui. Assim, o Vasco brigou com o Ituano pela vaga na Série A em 2022. O Vasco dos últimos anos provavelmente teria disputado para não cair no Paulista, assim como foi o Santos. Provavelmente, talvez tivesse caído. Sim. Como talvez o Santos tivesse caído também, um ou outro resultado você puxar para trás. Eu acho que o que puxa um pouco para baixo, se a gente contar os 4 grandes, a gente tem que excluir até o Bragantino. É o Corinthians vir num momento ruim de 2023 e ser um incógnito em 24. Aí eu vejo o Botafogo por elenco, não pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eu não gosto de ficar analisando o Botafogo só pelo segundo turno. O Botafogo você tem que olhar macro. Ele fez um primeiro turno muito forte, o elenco é parecido e até reforçado. Botafogo, Fluminense e Flamengo, acho que é aí que o Tite pensa, puxam esse campeonato para cima em comparação aos outros de São Paulo, aos grandes. Porque no final, a gente cita aqui, chegou um do interior na decisão, mas normalmente o título fica na mão de um dos grandes. E se o Flamengo jogasse o Paulista, o campeonato dele não seria para chegar à semifinal, por exemplo. Ele chegaria, provavelmente trombaria com um pequeno, por assim dizer, e passaria por ele. O Flamengo ele tem que se olhar no lugar do Palmeiras, por exemplo, no Campeonato Paulista, que nos últimos anos tem chegado. O Palmeiras normalmente não fica fora das fases agudas do campeonato. Então o Flamengo está se colocando nessa gaveta e comparando os concorrentes. Aí que eu acho que o Tite tem algum motivo para dizer o que falou. Olha o que o Tite arrumou pra gente, né? Mas ótimo, foi legal, pô. A discussão 20 minutos, 25 minutos.